Oi, gente, tudo bom? Tô aqui no meu canal que eu fiz um bate-papo super bacana com o Rafael. A gente falou sobre leilão pela Caixa Econômica e financiamento também. Você que ainda não é proprietário de um imóvel, quer muito ter a sua casa própria, assiste esse vídeo, tire suas dúvidas, tá bom? Olha, o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas a gente tirou bastante dúvidas. Se você também quiser deixar perguntas, se você quiser mais algumas informações, manda aqui nas sugestões pra gente, tá bom? Ó, antes de começar meu vídeo, já dá um like, tá? Para outras pessoas poderem assistirem futuramente. Se inscreve aqui no meu canal, porque eu não vou mais ficar implorando, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Só se apresenta pro pessoal para eles saberem mais ou menos o que você faz, que eu já meio que dei uma prévia, que você trabalha com leilão, né, de imóveis. Isso, exatamente. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um Imagina. orgulho, assim, muito feliz mesmo de ajudar e de participar do empenho, assim, da melhora dos nossos clientes, né? Eu sou engenheiro de formação, me formei em 2004, meu nome é Rafael Augusto, e faz uns 12 anos mais ou menos que eu tô mexendo com leilão. Mas em paralelo, até o ano de 2018 ainda eu estava em obra, mas chegou um momento que eu precisava resolver o que eu queria fazer, né? Se eu ficava em obra ou se eu trabalhava com os imóveis. Assim, foi um momento assim difícil, porém foi programado. Eu vou explicar assim, vou tentar sucintamente explicar como eu cheguei até aqui, onde eu comecei no leilão. Conta pra gente como é que foi pra você, então. Então, em 2008 eu precisava comprar um apartamento, mas eu já tinha imóveis assim, que desde quando eu tinha 20 anos, hoje eu vou fazer 40 no final desse ano agora. Desde 20 anos eu sempre comprava e vendia na planta, que antigamente era mais rentável do que hoje. Não que hoje não seja, mas já foi mais rentável, né? A valorização do imóvel era muito alta e muito rápida antigamente. Então eu comprava muito e vendia, comprava e vendia na planta de construtora, da construtora que eu trabalhava, da construtora do amigo, onde tinha alguma oportunidade eu ia lá e comprava. Só que em 2008 eu tinha esses imóveis de que eu fazia negociação, mas eu não tinha um imóvel para eu morar ainda. Eu morava com meus pais ainda. Entendi. Então eu falei, preciso resolver minha vida. Aí o que aconteceu? Eu fui numa agência da Caixa e a gerente falou que eles não faziam financiamento na época na Caixa, eles mandavam pro correspondente, que era fora da agência, né? E esse correspondente, eu fui até lá e ele mexia com leilão. Só que na época... Foi uma coincidência, então. Foi uma coincidência. Eu não fui atrás, assim. Eu fui atrás de um financiamento e acabou ele me apresentando esse método aí do leilão, né? Só que na época era carta. Você fazia uma carta de próprio punho, preenchia, não podia ter erro. Aí ia pra matriz, lá na Gilie, em São Paulo, lá na Paulista. E tinha um dia que todo mundo ia lá, era aberto ao público e abria a carta. O valor maior que tinha lá, levava. Não era bem mais burocrático, então, hein? Era muito mais burocrático, exatamente. Muito mais. Tinha que ir lá no lugar. Então, assim, você não era obrigado a ir, mas como era público, era assim, eles queriam fazer o máximo de transparência possível. Então, precisava ir até lá. Aí, o que aconteceu? Eu participei de uns 3 leilões com esse correspondente na época, né? E não ganhei nenhum. Foi só experiência mesmo. Foi. Aí ele falou, não, aí eu falei, não quero saber, é muito difícil, não é pra mim isso, né? Ele falou, não, vamos tentar outro. Aí eu achei um outro que era um imóvel de 76 metros, com 3 dormitórios, só que era sem vaga. Porque os prédios mais antigos, as matrículas, elas são separadas do imóvel, diferente de hoje. Hoje o imóvel já vem com a vaga, e antigamente não. E aí, ele falou, tinha esse sem vaga. Eu falei, não, pra mim não importa a vaga, porque era um imóvel de R$200 mil que tava por 150. Nossa, então, olha. Era muito interessante. Valia a pena, com certeza, né? Daí eu falei, a vaga eu alugo, eu faço alguma coisa. Mas por que tinha apartamentos lá nesse condomínio com 4 vagas, alguns imóveis, outros com nenhuma? Porque na época, quando o Collor, teve o impeachment do Collor, o Brasil quebrou e muita gente negociou as vagas. Não negociava o imóvel, mas aí eles negociavam as vagas. Falaram, pelo menos a vaga eu vendo e não perco o imóvel. Interessante. Aí eu falei, não tem problema. Aí deu certo, graças a Deus, assim,
eu mandei lá e eu consegui, foi o lance vencedor. E na verdade esse, como era um apartamento sem vaga, não tinha muita gente interessada. E aí eu fui, acho que o único que deu lance lá nesse imóvel. Aí beleza, comprei, só que tava ocupado, né? Porque a maioria dos imóveis hoje estão ocupados. 70% deles estão ocupados. Então, eu falei assim, ele era advogado também, né? Esse correspondente, ele tinha lá a área de advocacia do escritório dele. Aí a gente entrou com uma emissão na posse, que é o processo que eu vou explicar pra vocês aí hoje, como a gente faz também. E depois de uns 3 meses, o oficial de justiça foi até lá, o pessoal saiu, os moradores saíram do imóvel. Só que até aí eu já tinha contato com o zelador, eu já tinha contato com o síndico, e querendo ou não, o que acontece? Todo mundo, né? A pessoa que está devendo financiamento, ela está devendo condomínio, está devendo IPTU. Então, ela é mal vista no condomínio porque ela está dando prejuízo pro condomínio. Então, querendo ou não, todo mundo que está lá no condomínio, que paga o condomínio em dia, não quer uma pessoa que não paga. Assim, não é discriminação, é uma questão financeira só. É uma questão, assim, ó, preciso resolver. Né? E nesse caso aí, o condomínio estava devendo 50 mil reais de condomínio. Ah, tá. Porque antigamente... 50 mil reais de condomínio. Antigamente, existia o contrato da Caixa, que era a carta hipotecária. Não é igual hoje, que é a alienação fiduciária. O que acontecia? Para a Caixa retomar o imóvel, ela tinha que entrar com um processo. Esse morador lá, ele morou 15 anos lá, sem pagar condomínio e sem pagar financiamento. Então, a Caixa, ela mudou agora. Agora é alienação fiduciária. Então, hoje, se você deixa de pagar o primeiro mês, a Caixa te liga, mas não vai ter processo ainda. Mas ela vai te ligando. Só que 3 meses tenta hoje... negociar, né? Tenta negociar. Mas hoje, com 3 meses, a Caixa já vai lá e consolida a matrícula na propriedade dela e põe para leilão. Tá? Nossa, é rápido assim? 3 meses só? 3 meses. 3 meses de falta de pagamento, né? Que vai ligando e chega uma hora que não tem o que fazer, né? Aí a Caixa retoma a propriedade. Ele só faz isso porque não tem o que fazer mesmo. Porque ele vende ocupado para as pessoas, assim, os clientes, e eu oferecer para os clientes apartamentos mais baratos, só que a dor de cabeça de tirar a pessoa é nossa. Né? Entendi. Mas para você, assim, a partir de quanto uma pessoa pode começar a investir em leilão? Hoje, vamos supor, um imóvel padrão aí de 2 dormitórios e uma vaga, em média, é 200 mil reais. Porque tem imóvel de 2 dormitórios, igual você falou, que dependendo da região, é 400, 500. E dependendo da região, eu tenho um imóvel hoje em Tiradentes para vender por 130. Então, assim, o valor do imóvel é a localização e o tamanho. Porque quando a gente compra o imóvel, a gente compra no escuro. Como ele está ocupado, não tem como você ver o imóvel. Então, um imóvel hoje aí, em média, que no mercado está 200 mil reais, você vai comprar no leilão aí por 150, com uns 25, 30% de desconto. Só que, qual que é a diferença? No imóvel normal, você tem que comprar com 20% de entrada. E no leilão da Caixa, na verdade, assim, a venda direta da Caixa, né? Tem o leilão, o primeiro leilão, tem o segundo leilão e a venda direta. A venda direta é quando passou pelo primeiro e pelo segundo leilão, que é quando eu entro. Eu vendo também primeiro e segundo, mas é um pouquinho, assim, um pouquinho mais, processo mais complicado, entendeu? Então hoje, a pessoa para comprar um imóvel de 200 mil, ela dando 5% de entrada de 150 mil, ela consegue comprar um imóvel com 7.500 reais de entrada. Hoje a gente vende imóveis da Caixa ocupados e desocupados também, depende de cada caso, com 5% de entrada. Só que, primeiro, eu preciso aprovar o financiamento da pessoa. Porque não adianta ela vai lá, dar os 5%, depois ela não tem condições de financiar. Então o que a gente faz primeiro? Primeiro aprova o financiamento dos 95% pelo valor, e de repente não dá certo no imóvel, a gente vai para outro imóvel. Mas primeiro a gente aprova e depois a gente arremata. Por quê? Se você arrematar o imóvel com 5% de entrada e não conseguir financiar, você vai ter que ou pagar os 95% à vista, ou como multa, a Caixa retém os seus 5% que você pagou. Porque imagina se você se interessasse por um imóvel, ia lá e depois desistia. Ia virar uma festa, né? Com certeza, né? Uma bagunça, né? E quem podia ter comprado vou segurar. Ela falou, não, vou segurar esse imóvel, vou segurar. Então primeiro a Caixa dá essa multa, entendeu? E outra, vamos supor, quando você arrematou hoje, você tem 5 dias úteis para fazer o pagamento, tá? Se nesses 5 dias úteis você desiste, você não vai pagar, porque você não vai ter uma multa porque você não pagou. Porém, o seu CPF, ele fica registrado
registrado lá e você não consegue comprar mais nada na Caixa. Porque o que acontece? A Caixa, ela vai ter que fazer o processo tudo novamente. Isso gera custo para ela. Perda de tempo e custo, né? Então, sim, com certeza. E também tem as opções de fazer o pagamento à vista. Assim, 5% é o mínimo. De 5% até 100%, você pode dar quanto você quiser de entrada, entendeu? Então... Tem gente que tá perguntando aqui, a Aline Góes. Posso usar o FGTS no leilão? Sim, pode usar. Primeiro, se o imóvel, quando o imóvel ele pode utilizar o FGTS, na hora da arrematação ele já informa se você pode utilizá-lo ou não. E normalmente, quando você pode, quando não pode? Quando o proprietário anterior não utilizou num período de 3 anos antes de você comprar. Só que os 5% tem que ser pago, independente do FGTS. Você tem que ter 5% de recursos próprios. Então, se você tem 30 mil de FGTS, pode usar os 30 mil, só que você tem que pagar os 5% à vista. Em recurso próprio. Aí sua entrada vai ficar os 5%, vamos supor ser 7.500, você vai pagar 7.500 mais 30. Sua entrada vai ser 37.500 e aí você financia o restante. Pelo menos a pessoa não tem aquele dinheiro preso, né? Exatamente. E assim, eu hoje, a minha maior fonte de renda é os imóveis que eu compro e vendo pra mim. Eu só saí da construtora quando eu tive um pouco de confiança pra sair e enfrentar, né? Mas... Você já chegou a perder algum imóvel ou não? Nunca tipo assim, empatou. Não que perdeu, empatou. Eu já cheguei perto do empate, vamos dizer assim. Por quê? Porque não foi de venda direta, foi de segundo leilão. O segundo leilão, quem é responsável pela dívida de condomínio é quem compra. Porque quando a pessoa for ver o leilão, né? Eu aconselho ver com o Rafael, que o Rafael é craque nisso, gente. Ele sabe tudo. Faz só 10 anos, 12 anos que eu faço, né? Não é, tipo assim, se uma pessoa for comprar pra morar, até vai, né? Mas agora que nem para investimento, aí eu acho que realmente você comprar ainda tem que pagar mais dívidas. Na verdade, quando a gente compra, assim, quando eu indico para um cliente meu, primeiro a gente tem que ver por quanto vende. Porque eu só posso comprar sabendo por quanto que eu vou vender. Só que, assim, tem apartamentos e apartamentos. Tem apartamento que você fala, eu vou demorar para vender. Aí eu vendo em 30 dias. Tem apartamento que você vai falar assim, eu vendi rápido, vou vender rápido. E demora. Então tem apartamento que tá desocupado e você fala assim, nossa, negociação da China, eu vou vender rápido. Às vezes demora um pouco. Mas mesmo assim, como a nossa margem é uma margem considerável, para mim, ao longo do tempo, assim, continua sendo muito mais vantajoso o imóvel. Por quê? Primeiro, o imóvel ele é um bem imóvel, vamos dizer assim. Ninguém te rouba ele. Você não perde, né? Exatamente. Ninguém te rouba ele. Você compra um carro de 100 mil reais, daqui um ano o carro tá valendo 85. O imóvel tá valendo 110. Infelizmente, tivemos esse momento de pandemia que vai ser ruim para todos os mercados, não só para imóveis. Mas assim, mesmo assim, é um imóvel. Ninguém vai tirar. Ao longo do prazo, assim, ao longo do tempo, ele valoriza. Porque assim, eu já tive muito... Hoje nós fazemos financiamento também, né? Hoje eu vendo o imóvel, faço o financiamento, faço o consórcio também. Então, muita gente ainda no Brasil tem aquela cabeça e fala assim, eu não vou financiar um imóvel em 30 anos. Eu vou ficar pagando um imóvel 30 anos? Eu vou pagar 3 vezes o valor que eu paguei, que eu comprei. Então, eu comprei um imóvel de 200 mil, eu vou pagar 600 mil reais. É verdade, assim, ele vai pagar 600 mil se você somar todas as parcelas durante o período, só que depois de 30 anos, quanto que vai estar valendo esse imóvel que ele pagou 200? Pois é, né? Valoriza, né? O imóvel valoriza. Exatamente. Então, hoje eu tenho imóvel alugado que, quando eu comprei de leilão, ele já empatou logo de cara. O valor que eu recebi de aluguel, ele já paga o financiamento, entendeu? E antigamente... Ele mesmo se autossustenta, seria isso? Não, ele tá quitado financeiramente. E daqui pra frente, como o financiamento ela é saque, é sistema de amortização constante, ele vai diminuindo sempre. E o aluguel ele é corrigido pelo IGPM. Então, cada mês que passa, cada ano que passa, você vai tendo um lucro já. Além de ele estar quitado financeiramente, você vai tendo um retorno. Estão perguntando aqui, Paty, já financiei 30 anos, mas consegui pagar em 8 anos. É porque como você pode amortizar o seu financiamento a cada 2 anos com FGTS, então isso é verdade também. Se você não paga em 30 anos, se a pessoa for utilizando, tem um histórico, ela falou que pagou em 8 anos, tem caso de gente que pagou em 6, tem gente que pagou em 10, mas mesmo assim é muito mais vantagem, entendeu? Mas quando a pessoa vai pagando assim no FGTS, a gente sabe que tem juros, né? Quando assim, a cada 2 anos ela vai pagar. Vai amortizar os juros também ou paga juros juntos? Não, o financiamento imobiliário, quando ele é saque, quando ele é sistema de amortização constante, você paga uma prestação de R$1.000, então ela tem uma amortização
amortização de uns 20% mais ou menos. Então, se o seu saldo, quando você faz o financiamento, é 100 mil reais, você pagou uma prestação, 800 já é os juros que você está pagando, e 200 ele amortiza. Então, passou um mês, o seu saldo não é mais 100 mil, é 99.800. Então, daqui 2 anos você vai usar, então são 24 meses vezes 200 reais, só para facilitar a conta. 4.800 reais. 5 mil reais. Então, quando você for usar o fundo de garantia, se seu fundo de garantia for 10 mil e seu saldo for 95, o seu saldo naquele momento vai para 85. Entendi. Tem os casos que você pode diminuir o valor da parcela ou o prazo. Tem uma pergunta qual que é a margem do leilão, né? Então, eu trabalho em média, para um imóvel valer a pena, com 5% de taxa de retorno. A taxa de retorno é como se você tivesse 100 mil reais aplicado hoje no banco e ele te dá 5 mil reais de rendimento por mês. Então, você legal. comprou um imóvel por 100 e vendeu por 160, tirando documentação, tirando quando é financiado parcela de financiamento. Então, eu jogo, assim, eu compro para ganhar 5%, mas quando o prazo se estende um pouco, às vezes essa taxa de rendimento vai para 2%. Douglas, a maioria das casas que você pega de leilão são casos, né? São apartamento? É casa ou apartamento? O que mais você pega? 100% apartamento. Casa legal. Só quando é de condomínio. Por quê? Eu, como engenheiro, pensando, o que acontece? Quando a pessoa está num apartamento, ela fica muito mais difícil dela danificar o imóvel, vamos dizer assim. Ela pode até danificar, mas ela vai danificar só internamente. A casa tem o telhado, tem o portão, tem o quintal. E, normalmente, a pessoa da casa, ela já reformou a casa inteira. Ela tem um valor, assim, para ela, um agregado, que, tendencialmente, ela danifica. Só que, quando você entra com uma ação de missão na posse, a pessoa, ela é responsável se ela danificar o imóvel. Ela responde criminalmente, entendeu? Só que para ter toda essa dor de cabeça, eu prefiro até evitar, entendeu? A não ser que eu conhecer muito o imóvel, assim, que eu vou querer muito, mas você evita já dor de cabeça, porque o apartamento, como você compra no escuro, qualquer 10 mil reais você reforma ele por dentro. Agora a casa já não. Assim, ele responde criminalmente, porém é muita dor de cabeça pra ficar arriscando, entendeu? Entendi. O Iclemildo tá perguntando, devido à pandemia, os imóveis estão saindo mais barato? Então, por enquanto não, porque a Caixa pausou. Então, quem não tá conseguindo pagar o financiamento não tá perdendo o imóvel, porque tá pausado o financiamento. Atualmente também não está vindo muita oportunidade, está tudo travado. Os imóveis que o pessoal já tinha deixado de pagar antes da pandemia, não é só deixar de pagar e já vai para o leilão, não é assim tão automático, né? Assim, para os cartórios, o cartório tem que consolidar a propriedade, depois que vai para leilão. Então, assim, hoje as oportunidades provisoriamente estão menores, vamos dizer assim. Tendo um imóvel atualmente devido à pandemia. Ninguém está perdendo. Se a pessoa deixar de pagar, a não ser que ela deixe de pagar e não pause, né? Mas a Caixa hoje não tá... Então, por conta da pandemia, praticamente está tudo parado. Não diz que vai nem tá mais barato, nem mais caro. Parou. Exatamente, Aí o que acontece? Mais pra frente, que a gente vai sentir, porque como o mercado, em geral, muitos comerciantes, muita gente que rodava dinheiro no mercado ficou sem renda, então eu acho que até voltar a 100% vai demorar um pouquinho, né? Mas, como assim? Imóvel não é luxo, né? Imóvel é necessidade. Então, igual eu brinco, né? Ou você paga aluguel ou você paga o financiamento. Ou você compra à vista. Quando você tá no seu imóvel próprio, você reforma ele, Isso é verdade. Você tem vontade de ir pra casa, tem essa questão, assim... que seu, muda né? completo, é seu, você faz o que você quiser, entendeu? E outra, quando o financiamento, você tá pagando e tá 20% ainda volta para você. E o aluguel, que não é nada, que é 100% que você passa e você não evolui. Perdeu, não evolui. É um dinheiro Exatamente. perdido. E outra, como experiência própria também. Quando o imóvel mais difícil de você comprar é o primeiro. Depois que você comprou esse vira a entrada do próximo, ou às vezes você aluga esse e com o aluguel você compra outro, você junta um dinheiro. É difícil, porém é possível, né? E com esses casos de leilão, com 5%, a gente consegue, assim, vender. Eu vendo para muita gente que nem pensava
ter um imóvel tão breve e conseguiu comprar. Quem tem uma renda, por exemplo, de 7 mil reais por mês, ela consegue comprar um apartamento de que valor, mais ou menos? A renda bruta, vamos supor que 7 mil reais é a renda bruta. A Caixa e alguns outros bancos até consideram uma renda menor, mas ela considera que você pode ter uma parcela de 30% de 7 mil reais, caso você não tenha nenhuma outra dívida, porque hoje ela puxa o seu CPF lá no Bacen e vê se você tem uma dívida grande. Por quê? Minha irmã que é atuária, né? Ela, ciências atuariais, que mexe com seguro, com previdência. Então eles calculam já que a probabilidade de a pessoa não pagar o imóvel quando ultrapassar 30% é muito grande já. Então 30% de 7 mil vai dar R$ 2.100, né? R$ 2.100 representa... 2.100 não, 2.300 e alguma coisa, né? 2.333. 2.333 representa 1% do financiamento que ela pode fazer. Então, ela pode fazer um financiamento de R$ 233 mil. Esses 233 mil representa 80. Então, ela vai conseguir comprar um imóvel aí de até uns 260 mil reais. Entendi, nossa, legal. Dá para comprar um imóvel de leilão, que a gente vê que tem imóvel nesse valor, até mais barato, por leilão. Exatamente. Não é? Exatamente. Hoje a gente é cadastrado para vender o estado de São Paulo, o estado inteiro de São Paulo. Hoje a gente já comprou imóvel em São José dos Campos, Cotia, Jundiaí, Sorocaba. Só que são cidades que elas ficam até 1 hora, no máximo 1h30 de distância aqui da capital. Só que eu não posso, assim, até posso vender um imóvel a 4 horas de distância. Mas como eu faço documentação, eu faço tudo, para mim fica inviável eu pegar um imóvel tão longe assim. Entendeu? Praia Grande a gente vendeu bastante esse ano. Vendemos 3 imóveis lá na Praia Grande. Então, assim, são cidades próximas, né? Entendi. Na praia você aconselha apartamento ou casa também? Eu só aconselho apartamento. Casa, a não ser que for uma casa em condomínio, porque na praia acaba tendo muito mais casas em condomínio. Porque é difícil da pessoa estar lá morando com outros 5 proprietários e danificar a fachada ou telhado, alguma coisa assim. Eu recomendo, assim, por experiência própria mesmo, de comprar apartamento. Tem uma pergunta aqui da Bíblia 2000. Tá escrito: Rafael, me diz uma coisa. Eu tenho um apartamento que vale 200 mil, de 50 metros quadrados. É difícil encontrar um maior, do mesmo valor, em São Paulo, capital? Ele quer vir para São Paulo, então? Ele mora em Ribeirão Preto, é isso? Não, ele não tá falando a região que ele mora. Ele falou que ele tem um aqui em São Paulo. Não, tem um apartamento que vale 200 mil reais, de 50 metros. É difícil, é difícil. Ó, hoje eu tenho imóveis em Guarulhos, que é próximo a São Paulo, 2 dormitórios, uma vaga, por 185 mil. Então, assim, é difícil por 200 mil aqui na capital, é bem difícil. Mas tem mais a região mais periférica, né? Entendi. Mas eu consigo comprar esse imóvel, assim, se ele quiser comprar com a gente faz uma pesquisa, vê qual bairro que ele quer, que por esse valor a gente encontra. Esse imóvel, assim, valor final do vendedor final aqui, mas por leilão ocupado tem. Tem o Flávio aqui que também tá perguntando quanto tempo o imóvel vai para leilão? É 3 meses, né, que você falou, né? Hoje a Caixa, em 3 meses, ela manda pro leilão. Se você deixa de pagar 3 meses, ela manda pro leilão. Só que até a pessoa sair mesmo, de quando ela deixa de pagar, até a Caixa fazer o leilão, dar baixa no cartório. Porque assim, eu não expliquei. Primeiro ele vai pro primeiro leilão. O primeiro leilão, o que acontece? A Caixa, ela paga o condomínio e o IPTU, só que ela vem muito próximo ao valor de mercado. Tá. Aí, se não é vendido no primeiro leilão, vai pro segundo leilão. O segundo leilão, eles baixam o valor, normalmente pelo valor que tem de saldo de financiamento, só que você é responsável por arcar o condomínio e IPTU, quem compra. Então fica um pouco mais caro, né? Aí depende, aí tem que analisar o quanto tem de dívida, né? E aí, quando não vende o segundo leilão, vai pra venda direta, que é onde eu tô focado hoje. Eu vendo em primeiro e segundo, só que o meu foco principal é venda direta. Mais um exemplo. O que acontece? Quando o apartamento está devendo o condomínio, a administradora tem alguns casos que ela processa o proprietário também. E aí você pode perder o imóvel tanto por financiamento quanto por dívida de condomínio. E eu já comprei imóveis também com dívida de condomínio, só que é processo judicial, não tem nada a ver com a Caixa. Só que demora demais. Demora muito. Demora 2 anos. A gente sabe que normalmente leilão tem dívida, né? Exatamente. Aí a Caixa, que nem o leilão que você faz, é com a Caixa.
A Caixa, ela tem um tempo para estar quitando aquela dívida. Seria até 90 dias, não é então, isso? ela fala 90 dias, né? Mas o que acontece? Ela se posiciona em 90 dias, ela se posiciona. Ela sempre paga, assim. Eu nunca tive caso de ela não pagar. Mas o que acontece? Às vezes, esses 90 dias, ela se posiciona falando para alterar alguma coisa de documentação, aí vai para o condomínio. Tem caso que o condomínio é rápido e tem caso que o condomínio é moroso. Mas ela sempre paga, assim. Eu nunca tive caso de ela não pagar. Porque tá no mas assim, não prejudica quem comprou o imóvel pelo leilão, né? Aí a pessoa não tem nada a ver com essa parte. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu já tive caso que eu já vendi o imóvel com a dívida, só que eu informei antes, né? Ó, eu faço isso, eu expliquei, tem essa dívida aqui. Em alguns casos, a pessoa pode deixar de pagar uma entrada, deixar um pouquinho para depois que você quitar a dívida. Ou se for o caso, você explica, isso aí tá no contrato, né? Está legal. No contrato e a pessoa está ciente que ela não vai pagar. Tem muita gente que é idônea, não tem muito conhecimento. Assim, a maioria não tem conhecimento. Então ela pega um advogado ou um corretor de confiança, pergunta se funciona assim mesmo, e aí o negócio acaba fechando. Mas, é bom a pessoa saber onde ela tá se enfiando, porque a gente sabe que tem dívida aí de 50 mil pra cima, tem apartamentos, né? Exatamente. Assim, eu gosto de ter o cliente novamente, assim, eu não posso falar uma coisa que não existe. Igual uma coisa que a gente não falou aqui, eu não vendo o imóvel do meu cliente, assim, não é que eu não vendo, eu não tenho compromisso de vender no meu trabalho, porque eu não tenho estrutura hoje, física, para poder vendê-lo, entendeu? Se eu vender só arrumar um cliente, ok, eu pego minha comissão, mas eu não consigo vincular o meu trabalho de vender o imóvel com o lucro dele, com a venda dele, entendeu? Assim, eu tento fazer o máximo possível, mas eu não crio esse compromisso. Aí a parte da venda é o cliente que tem que correr atrás, né? Tem uma pergunta aqui do Bacarine74. Rafael, na sua opinião, qual o melhor lugar do estado de São Paulo para adquirir um imóvel? Na minha opinião, na Zona Leste. Por quê? Porque a Zona Leste eu conheço de olho fechado. Falo o nome do condomínio, o nome da rua, eu já sei até onde que é o apartamento. Então, sério? Hoje, para mim, eu tenho assim muita familiaridade na Zona Leste. Mas hoje, assim, sendo capital, qualquer região é boa. Tanto é que assim, a gente acabou indo para o interior porque a probabilidade de lucro é maior. Mesmo que eu tenha que ir mais distante. Mas, como indicação, para mim, se tiver uma oportunidade aqui na Zona Leste, para mim é o ideal. Tem uma pergunta aqui, ó. Bíblia 2000. Eu posso comprar com 3 sócios os imóveis? Você pode comprar até com 10 sócios. Só que, assim, primeiro, tem que estar todos, se não for à vista, tem que estar todos com o nome limpo, né? Assim, na hora do financiamento. Então, antigamente tinha uma restrição aí de até 3 CPFs, mas hoje não tem mais isso. Hoje você pode juntar renda com mais de 3 pessoas. Que legal. Só que é um problema documental, porque na hora que comprar e na hora que vender, vai ter que todo mundo vai ter que assinar. Tô dando exemplo de 10, mas tem que juntar os 10 para ir na agência, por exemplo. Imagine como que é isso. Verdade. Eu vendi no máximo com 3, mas dá. Dá pra juntar renda e comprar para investir. Tira uma dúvida. Por exemplo, eu comprei um imóvel, tem gente morando e a pessoa não quer sair. Não quer sair, que acha que ainda é dona da propriedade. Pra eu tirar essa pessoa, por exemplo, ele tem filho de menor de idade, ou ele tem idoso dentro de casa, porque falam que quando tem idoso ou deficiente, filho pequeno, né? Isso, é uma burocracia que praticamente você casa com aquela pessoa, né? Você tem um imóvel, mas não consegue tirar. Isso é verdade ou não? Não é verdade. O que acontece? Tem aqueles arrimos de família, vamos dizer assim. Quando a pessoa só tem um imóvel só que quando acontece isso, é um empresário que quebrou e ficou devendo um monte de empregado, a lei trabalhista. Só que aquele imóvel era dele, quitado à vista, ele tinha propriedade do imóvel, entendeu? Nesses casos, sim. Mas no caso da Caixa, a pessoa perdeu o imóvel por um financiamento que o imóvel não era dele, entendeu? Então, o que acontece? Não é dele o imóvel. Então, assim, pode ter idoso, pode ter deficiente, mas o meu trabalho, o que eu faço? Assim, eu evito ao máximo entrar com uma ação de missão na posse. Eu vou lá, converso com a pessoa, explico, estou vindo aqui antecipadamente, estou acostumado a fazer isso. Se você não conseguir resolver comigo agora, quando eu entrar com a missão na posse, você não vai conseguir mais resolver. Eu estou vindo aqui dando a cara para bater e vou conversando.
Aí a primeira impressão, assim, a maioria, uns 80%, a pessoa acha ruim, ignora. Mas aí eu deixo meu telefone, por quê? Eu vou ganhando tempo, né? Porque eu só posso entrar com a emissão na posse quando eu tenho a propriedade do imóvel, quando a matrícula tá no nome da pessoa que arrematou. Porque propriedade é uma coisa, posse é outra. Propriedade é quando o imóvel, você tem um documento no nome. Posse é quando você está lá. Então, quando a gente compra e a gente não consegue tirar, a gente tem a propriedade e não tem a posse. E aí o processo, a gente entra com a emissão na posse para ter a posse. Mas, assim, não tive nenhum caso que idoso, criança... E, assim, os clientes... Normalmente, ele não tem contato nenhum com a pessoa que tá morando lá. A não ser que ele queira, mas o meu processo... Não, né? O meu processo, ele finaliza quando eu entrego as chaves e a documentação. Mas eu tô disponível para tirar qualquer dúvida ainda, para ajudar, no que forem. A outra coisa, quando você compra e vende o imóvel, você paga lucro imobiliário sobre o lucro líquido, que é 15%. E eu já considero... eu já considero isso na conta para... Assim, se você for considerar, é um imposto baixo perante o imposto de renda, que é 27,5%. É 15% do lucro líquido, né? Já é pelo menos, né, os 27% que o governo cobra porque a gente trabalha, né? Exatamente, O governo come de todo quanto é lado, né? Perguntaram aqui se eu vendo em Minas. Eu não trabalho em Minas, tá? Não trabalho, eu só trabalho no estado de São Paulo. Tem pergunta aqui, você trabalha só com a Caixa ou com todos os bancos? Eu trabalho com outros bancos também, mas assim, não é minha especialidade. Eu tenho mais, assim, vamos dizer, mais facilidade, menos burocracia na Caixa. Aqui também tá falando, quanto você cobra nos seus trabalhos? Então, depende do caso. Depende do imóvel. Mas venda direta é uma coisa que aconteceu recente agora, que eu cobrava um percentual, né? Agora a Caixa está nos pagando. Então, no seu próximo imóvel, você não vai ter aquela taxa de honorários, vamos dizer assim. Só que, em compensação, o advogado você tem que pagar. Entendi. Aí caso, fica a parte o advogado para quem tiver com imóvel. Acaba se equivalendo, mas assim, o advogado, eu não consigo arcar com o advogado porque eu já não vou cobrar nada da pessoa, entendeu? Do cliente. O que acontece depois do leilão? Então, depois que é feito o leilão, que a pessoa arremata, tem todo esse processo de tentar tirar a pessoa, né? Que a gente tenta tirar amigavelmente, vamos dizer assim. Aí, se não sair amigavelmente, tem que entrar com a emissão na posse. Quando entra com a emissão na posse, o prazo do processo é próximo de 4 meses. Se a pessoa não sair ainda, eu tive dois casos, que a pessoa não saiu, aí o oficial de justiça foi lá, deu um prazo para ela 60 dias, e aí ela não saiu de novo, aí no 59º dia, o oficial de justiça foi lá, e aí a pessoa não saiu, e aí ele me obrigou a pagar uma mudança para a pessoa. Só que ela foi obrigada. Mesmo assim, se ela não saísse, o oficial de justiça ele tem poder para chamar a polícia e tirar a pessoa à força. Nunca chegou a esse caso de polícia. Só chegou o caso de eu pagar a mudança. Gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Deixa aí o like, porque deu trabalho de entrevistar o Rafael. E, tá vendo aqui embaixo, na descrição? Deixa seus comentários também, tá bom? Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas, deixa aí, tá? Que a gente vai estar respondendo. Se inscreve aí no meu canal. E logo, logo a gente vai voltar com muito mais vídeos, tá bom? É isso aí, gente. Fiquem com Jesus e até a próxima! Till I get up. Time